Através dos meios de comunicação, até que enfim o governo federal se pronunciou em relação ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa mega operação em que a polícia do Rio, junto com a Polícia Civil, BOP e etc., essa mega operação que está ocorrendo lá, até que enfim o governo federal se pronunciou. E o que você acha que Papai Lully mandou dizer? Fica até o final do vídeo para você entender o que aconteceu, o que é que a opinião de Lula, o que é que o PT acha, o que é que a esquerda nacional acha em relação a isso, a matar bandido, né? Fica até o final do vídeo para você entender aqui o que eu vou comentar, fazer um react aqui sobre esse vídeo curto aqui do Metrópolis, o que ele fala sobre isso. Mas antes aqui, não menos importante, contagem regressiva para você se inscrever no canal e deixar o teu like. 3, 2, 1... Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Federal publicou, nesta quarta, um vídeo nas redes sociais criticando a mega operação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, que deixou, até o momento, 121 mortos. A ação, voltada contra o Comando Vermelho, é considerada a mais letal na história do Estado e também do século no Brasil, superando o massacre do Carandiru, que ocorreu em 92 e deixou 111 mortos. No vídeo, intitulado como Explicando a Operação Policial do Rio de Janeiro com Inteligência, o governo reconhece a gravidade do problema do crime organizado, mas critica o uso de operações de confronto como principal resposta. A publicação feita no perfil oficial do Planalto afirma que o enfrentamento ao crime precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas, em referência à necessidade de atingir as estruturas de comando e financiamento das facções. O governo afirma que o crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil e que ele destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violências pela cidade. No entanto, ele conta que operações como essa também colocam policiais, crianças e famílias inocentes em risco, além de dizer que matar 121 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Outro ponto abordado no vídeo feito pelo governo é que, mesmo se todos forem bandidos, outros 120 farão o mesmo trabalho, argumentando que o combate efetivo exige inteligência e integração das forças de segurança. Também foi citado que é preciso atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos. O Planalto também cita a operação realizada em agosto, na Faria Lima, em São Paulo, conduzida pela Polícia Federal, que desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e tráfico de drogas com ramificações do sistema financeiro nacional, envolvendo o primeiro comando capital, o PCC. O governo diz que essa seria a forma de atacar o crime onde ele realmente se fortalece. Também é reforçado no vídeo a defesa da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, enviada ao Congresso Nacional em abril pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A proposta amplia o papel da União na formulação de políticas de segurança e cria mecanismos de controle, como corregedorias e ouvidorias autônomas, para supervisionar as forças policiais. O texto prevê ainda a integração das corporações por meio de um sistema nacional que inclui as guardas municipais, além de expandir as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que passaria a patrulhar ferrovias e hidrovias, alterando também sua nomenclatura para a Polícia Viária Federal. A PEC, no entanto, está parada há 6 meses na Câmara dos Deputados e enfrenta resistência de governadores, inclusive do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que defendem maior autonomia dos estados na condução das políticas de segurança. Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Esse é o pensamento da esquerda nacional. É sempre protegendo o bandido, é sempre inocentando aquele que realmente atrapalha a vida normal de uma sociedade normal, né? Ajudando e socorrendo aí os maus imigrantes, né? Tratando aí de Europa e tudo mais. Aqui é assim, né? Traficante, ele não é um estado narcotráfico, né? Não é um narco-estado. São pobres vítimas da sociedade. Então, assim, o governo sempre, e aí no caso a gente está sendo comandado, né, pelo governo de esquerda, é sempre isso. Sempre inocentando, sempre recriminando os policiais, sempre colocando os policiais como bandidos,
como, né, como a gente tem visto aí, né. Então assim, é uma realidade, cara, isso aí infelizmente é a inversão de valores, é a inversão de valores, né. Como é que você pode inocentar uma situação dessa? É óbvio e claro que em certo aspecto, e aí do que foi dito aqui nessa reportagem aqui do Metrópolis, né, que tem que combater sim, eh, as megacorporações ali, pessoas que financiam o tráfico, tem que combater. Mas também vai ter que ter essa ação prática também de invadir, entre aspas aí, as comunidades, entendeu? O que não pode é comerciantes aí ficarem reféns de bandidos, tendo que pagar taxas. Eu não moro numa cidade que vive, explicitamente numa rotina dessa, mas eu fico me colocando no lugar de um microempreendedor desse, pô, o cara que tem uma padaria tem que estar pagando aí 200 conto, 500 conto aí por mês a um traficante de droga, porque senão ele chega lá e fecha. Moradores que alguns que moram nas comunidades aí no Rio, se o chefe do tráfico ali vê que sua casa é um local é um ponto estratégico, ele manda você sair de casa e toma a sua casa à força, e fica por isso mesmo. Então como é que um governo, como é que um chefe político chega a público e manda uma nota, uma comunicado, enfim, né, dizendo que apoia, né. "Ah, ele só roubou porque pra tomar uma cervejinha, o que é que tem isso? Tem nada demais". Como é que a gente vai viver assim, cara? Não existe isso, né. Se você parar pra analisar aí também, a maior votação nos presídios foi para o PT, foi pra Lula, né. Então assim, cara, é inadmissível, né, é inadmissível você ainda conseguir conviver com uma situação dessa. É lógico que ninguém aqui quer que tenha esse tipo de ações, mas se faz necessário. A gente tá falando aí de uma realidade, gente, que já está que os chefes de tráfico já estão utilizando drones com bomba, sabe, não é qualquer coisa. Já passou do nível normal. Desde os anos 90 que o Rio de Janeiro tem sido assolado aí, que existe essa história de bala perdida, de toque de recolher, horário para entrar, horário para sair. A gente não tá falando ali dos anos 70 não, com os militares na rua com toque de recolher não. A gente tá falando de traficantes, que estão mandando na vida das pessoas. Ainda vem um governo estimular e apoiar indiretamente, publicamente indireto, né, mas por debaixo dos panos com toda certeza tá colaborando, tá corroborando também para que isso aconteça. Como é que a gente tá num país em que existe essa liberdade de bets aí avulso em time de futebol, por que não estão procurando esses caras então? Por que não estão colocando as atribuições em relação a isso e correndo atrás disso, não é? Tem que também fechar essa torneira, claro, tem razão. Nesse aspecto aí o governo tem razão, de que tem que fechar a torneira que de onde vem o dinheiro, onde vem o apoio do tráfico é por lá, estão lavando dinheiro também por ali, pelas bets, né, pelos cassinos online, entendeu? Tem que também fechar isso, mas também precisa de ações práticas, precisa realmente subir o morro, subir favelas e fazer acontecer. Infelizmente, a gente chegou num estado que se faz necessário. Agora, é uma situação em que para o crime realmente terminar é muito complexo. Vai ter que ter uma reforma política, uma reforma de segurança. Eu estava vendo aí esses dias agora, de uns 3 para 4 dias pra aqui recente, a quantidade de leis que tem no Brasil. Se não me falha a memória, mais de 5.000 leis, enquanto que nos Estados Unidos, Japão, tem 2.000 leis, 500 leis, sabe. Então assim, a questão não é a quantidade de leis, a questão é você colocar em prática, fazer valer a lei. E isso é uma fragilidade em que a gente tem nesse país aqui, é a fragilidade jurídica, né. Não adianta os cara prender os traficantes, chegar lá e é liberado, por qualquer outro motivo, sei lá, o presídio tá lotado porque ele pagou uma quantia, e aí foi liberado.
Não dá, isso não dá, cara. O policial tem o maior trabalho, um estresse pra caramba, sabe? Condicionamento físico, tem a família dele, e ele fica um estresse danado querendo procurando bandido, prendendo pra justiça soltar. É complicado isso. E o estado tá como tá. Eu só digo uma coisa pra Lula: Donald Trump, né, e eu não sei, né, se essa ação é vinculada àquele diálogo que teve, a reunião lá na Malásia. Porque, Donald Trump tá aqui já perto, tá na Venezuela. Pra ele chegar no Brasil é um pulo, tá. Então assim, é revoltante, cara, você vê aí, ainda o poder público brasileiro de mãos atadas, né. E o que é mais interessante é que toda essa evolução, esse crescimento do tráfico, não é por eles mesmos, é por impunidade do poder público, que está sendo conivente, que corrobora para isso e serve de alça para o crescimento deles, sabe? Como é que você pode achar normal, na sociedade normal, homens andando de fuzil na rua, como se, sabe, como se não fosse nada. Eles não são policiais, eles não são militares. Eles estão de moto pra cima e pra baixo, subindo e descendo morro, com um fuzil na mão, com a pistola na mão, onde a lei proíbe e pede regulamentação para que você ande armado. Como é que você pode achar normal isso? Entendeu? Então, assim, a gente tem que refletir. A gente tem que refletir com isso, cara. Porque até o Oruan fez um vídeo rápido aí dele aí, ele falando que o crime no Rio de Janeiro já virou cultural. Virou cultural na cabeça das pessoas, porque não foi cortado na raiz. Como eu falei no início aqui do vídeo, essa questão de toque de recolher, essa questão de tráfico amplamente público, assim, são desde os anos 90 e nada acontece. Então é muito fácil para Oruan chegar agora e dizer que o crime no Rio de Janeiro é cultural. Pô, eu sou daqui de Pernambuco, de Recife também, então quer dizer que se a polícia também não fizer nada, daqui a 10, 20, 30 anos também vai ser cultural eu tá vendo no dia a dia aqui as pessoas subindo e descendo o morro aqui da cidade com um fuzil na mão, com a pistola, drone pra cima e pra baixo. Eu posso achar normal isso? Isso não é normal. Você percebe? Agora o problema é porque o poder público do momento do país, ele é conivente com isso. Ele é publicamente conivente com o tráfico, conivente com o bandido, sabe? E como é que essas pessoas que votam em elementos dessa característica, com essa filosofia, conseguem continuar apoiando isso? Porque cada vez que ele vota em políticos do PT, da esquerda de maneira geral, ele está indiretamente apoiando. Porque determinado candidato, ele quando chegar no poder, ele vai permitir que continue isso. Sabe, isso que está acontecendo no Rio de Janeiro é uma pontinha do verdadeiro iceberg. E isso porque essa mega operação no Rio está sendo só em 2 comunidades, viu. 2 comunidades. Acredito eu que o Rio de Janeiro não tem efetivo suficiente para fazer uma mega operação dessa em todas as frentes que precisavam. Tenho certeza que a a a a a corporação do Rio de Janeiro não consegue atender isso. Eu até falei no vídeo de ontem aqui sobre a co que possa vir as outras polícias de outros estados, não sei, 20% dos efetivos, né. Inclusive até o governador do Rio de Janeiro aí tá solicitando apoio ao governo federal, e o governo federal não está apoiando, pedindo ajuda à Marinha para fazer uma questão da logística lá, né. E a Marinha não tá apoiando, o governo federal não está apoiando isso, é só o estado do Rio de Janeiro.
sabe? É ridículo, cara. É ridículo, né? Agora, as eleições estão chegando. As eleições estão chegando. Eles costumam trabalhar os dois lados, né? A direita e a esquerda costumam trabalhar véspera da eleição. Tiveram 3 anos aí pra ser feita essa operação também. Vou passar pano daqui não, hein? Tiveram 3 anos pra fazer essa operação, né? Enfim, eu acho que a gente deve resolver isso como população nas urnas. Ali sim, devemos resolver isso nas urnas, tá bom? Vou ficando por aqui, já se inscreve no canal, deixa o like se você gosta desse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui.